Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais um estudo aqui no canal, mais um alerta para vocês. Creio que é mais uma palavra edificante. Falar um pouco hoje sobre a lei do Senhor, sobre ali 1 Reis capítulo 11, sobre Salomão, naquela parte que ele tem um reino dividido, e sobre o descumprimento da lei e as consequências desse descumprimento, o que acontece. Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 3 ao 7, diz assim: Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar seus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vós destruiria. Versículo 5. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimarei as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor. Teu Deus, o Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Até aqui. Então Deus está dando uma ordem aqui em Deuteronômio para não ter relações, não se relacionar com as mulheres das nações. Êxodo 34, versículo 16, mais um texto aqui. E tomes mulheres das suas filhas para teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então Deus estabeleceu uma lei, e essa lei era para ser cumprida. E essa lei era para o bem do homem, porque tinha mulheres nas nações e os homens de Israel queriam se relacionar com ela. Só que essas mulheres já tinham seus deuses, já tinham suas idolatrias. E os homens que se relacionavam com essas mulheres eram contaminados, tinham o seu coração pervertido. Elas traziam as suas idolatrias, os seus deuses para esses homens, corrompiam todos eles. Essas mulheres tiravam os homens de Deus do caminho, para o caminho de outros deuses, para o caminho de outras práticas, para o caminho de outros cultos. O rei Salomão, ele reinou Israel por 40 anos. E nesses 40 anos, aproximadamente, as 12 tribos de Israel ficaram unidas. Tanto é que o nome Salomão quer dizer reino de paz. E por 40 anos as 12 tribos de Israel ficaram unidas nesse reino. Então vamos ler aqui 1 Reis capítulo 11 para entender um pouco dessa história, o que aconteceu com o reino de Salomão, porque se dividiu o descumprimento da lei do Senhor. 1 Reis capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres, mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, emoditas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirem os seus deuses. A estes se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi,
seu pai. Versículo 7. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Emon. Versículo 8. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Último versículo, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Só até aqui. Então aqui você vê Salomão, ele casando com várias mulheres das nações. Aquilo que Deus proibiu aos filhos de Israel, Salomão estava fazendo. Porque nessa época, o rei Salomão, ele estabeleceu vários pactos políticos, né? Alianças políticas. E nessas alianças políticas com as nações, esses casamentos com essas mulheres, para manter a paz com as nações. Ele também casou com a filha de Faraó, ali estabeleceu uma aliança, né? Proteção, pacto com as nações vizinhas para garantir paz. Então foram alianças políticas e comerciais daquela época que Salomão estava fazendo. E nisso tudo o descumprimento da lei do Senhor, que não era para casar com as mulheres das nações vizinhas, porque elas faziam os homens ir a outros deuses, faziam outros altares, eram mulheres idólatras, faziam os homens errar o caminho, se desviar dos caminhos retos que Deus estabeleceu pela sua lei. Então essas mulheres faziam os homens desencaminhar, faziam os homens se prostituírem com elas. E Salomão descumpriu essa lei do Senhor. E em 1 Reis, no capítulo 11, quando Salomão está envolvido com essas mulheres, ali o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, envia ali um profeta chamado Aias. E Aias pega uma capa e rasga essa capa em 12 pedaços, ali simbolizando as 12 tribos de Israel. Um dos pedaços dessa capa lhe dá a Roboão, né? Ali Judá e Benjamim. Então Roboão, filho de Salomão, fica com 2 tribos. Agora Jeroboão, filho de Nebate, fica com as 10 tribos, né? O outro pedaço da capa, que na profecia do profeta Aias. E ali ele fica com as 10 tribos, que é Efraim. E ali o reino de Salomão, por 40 anos depois, ele é dividido. O reino do norte e o reino do sul. Tem muitos vídeos aqui mesmo no canal falando de mulheres. O que mulher simboliza na palavra do Senhor? Vamos lá. Mulher, na palavra de Deus, ou ela é igreja, mulher sábia, ou ela é prostituta infiel, certo? Ela é virgem prudente ou é prostituta, certo? Então vamos lá. Em 1 Reis e também na lei do Senhor, essas mulheres apontam para coisas espirituais que a gente vê hoje. Então, quem são essas mulheres que Salomão tinha? Ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Essas concubinas como fossem amantes, né? Não oficiais, mas estavam ali no harém de Salomão, certo? Tem um texto aqui em Mateus, capítulo 12, no versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, assim, o pecado de Salomão, naquela época, acabou dividindo o reino, como eu falei. Reino do norte, reino do sul, Judá e Efraim. Então hoje a gente pode olhar para a história de Salomão e qual mulheres são essas no tempo de hoje que nós temos que passar longe, não temos que ter relacionamento com elas, não podemos estar com elas ali ligados em algum lugar, não podemos ter relacionamento com elas. Por quê? O que diz a palavra, o que diz a lei? Essas mulheres pervertem o coração do homem. Elas levam a ídolos, levam a acender incenso para outros deuses,
levam a idolatrias, elas fazem os homens errar o alvo, elas pervertem o coração dos homens, faz os homens se prostituírem. Então vamos lá, vamos entender quem são essas mulheres. Será que algumas dessas mulheres de hoje são algumas que guardam o sábado, tem profetisa lá dentro, ou outra mulher que sapateia e fala em língua estranha que ninguém entende nada? Ou será que uma outra mulher, quem sabe, que não crê que Jesus é Deus, ou um outro lugar também que é uma outra mulher? Quantas religiões tem no Brasil? Só no Brasil, tá? Quantos templos tem aí fora no Brasil? Né? Quantas denominações, quantas teologias nós temos por aí? Quantas mulheres enganando os homens, fazendo-os prostituírem, fazendo esses homens perverterem o coração? Olha isso. Olha a história de Salomão aplicada nos dias de hoje. Então isso é um alerta aí fora da Babilônia. Quando eu falo Babilônia, é todo o mundo, é todo o sistema, né? Sistema religioso, político, econômico, né? Mas eu estou pautado aqui no sistema religioso, mas o sistema babilônico é esse mundo que a gente vive, tá? Então essas mulheres que Salomão tinha, tiraram Salomão do caminho, fizeram ele esquecer de Deus. É lógico, Salomão depois se arrepende, depois tem o livro de Eclesiastes, nós sabemos já, mas, na verdade, isso é um alerta para nós hoje. Quem são essas mulheres hoje? Quem são essas portas largas hoje aí? Deus fala para nós não se ajuntarmos com elas, porque elas nos fazem se prostituir. Olha o que acontece nessas denominações aí hoje. Pessoas caindo no chão, rolando, falando uma língua que ninguém entende nada, uma desordem dentro desses lugares. Você vai em um lugar, um prega uma coisa, você vai em outro, um prega outra, né? Tá difícil hoje. Aí também é assim, né? A pessoa congrega num lugar, né? Ali numa denominação, ela tá ali se relacionando com aquela mulher, aí ela é uma simpatizante. Vamos ali embaixo naquela igrejinha, ali Deus fala, viu? Ali tem um povo humilde, ali tem a veinha do coque, né? Ali Deus fala que é uma beleza. Vamos lá falar com elas? Vamos lá para que Deus fale com a gente? O que parece isso? Tem um lugar que você congrega fixo com aquela mulher, só que tem as concubinas, né? Aquelas também que te atraem. Você que é lá embaixo, ali é legal, hein? Nossa, ali dá para sapatear, ali dá para falar em línguas, ali também é legal. Então assim, o cardápio dessas mulheres hoje é imenso. Se na época de Salomão tinha 1000 mulheres que enganavam, que tiravam do caminho, pervertiam os homens, imagine nos tempos de hoje. Quantas mulheres tem hoje, quantas denominações tem hoje. Muitos desses lugares estão desencaminhando a muitos, levando muitos ao engano, e as pessoas não estão percebendo. Apocalipse capítulo 14, versículo 3 e 4 e 5 diz o seguinte: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres. Olha isso, hein? Com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Olha que forte esse texto. Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres. Não tiveram relacionamento com mulheres. Não foram até esses templos. Não foram ter relacionamento com essas mulheres das nações. Não desceram ante os deuses. Eles são virgens diante de Deus e do Cordeiro. Isso aqui é espiritual, gente. Isso não é literal. Se nós pegarmos a história de Sansão, olha isso. Então Sansão, ele tinha um voto de nazireado. Não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, vinho, e não podia tocar em mortos. Então Sansão, ele tinha um voto de nazireado. Só que ele conhece Dalila. Ele tinha conhecido uma mulher antes e depois veio Dalila.
E olha o que aconteceu com Sansão. Ele falou o segredo para Dalila. Dalila lhe cortou os cabelos. Sansão ficou cego e fraco e preso. Olha a lição que Sansão dá pra gente nos dias de hoje. Tem pessoas nesses lugares cegas, presas lá dentro sem forças, assim como Sansão se relacionou com as filhas dos filisteus. E Deus falou que não era para fazer aquilo. E Sansão fez. Então tem pessoas que estão indo nesses lugares, estão cegas, sem forças e presas, assim como Sansão ficou. Por conta dessas mulheres, desses templos religiosos. Então, meus irmãos, esse é o vídeo, né? Mais um vídeo do canal aqui. Espero que tenham gostado. E sai dela, povo meu. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.